Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, né? Estamos aí no mês de novembro de 2024. Iniciamos os nossos programas lá no mês de julho. Então muito obrigado a todos que têm nos prestigiado, que têm compartilhado os nossos vídeos, né? Compartilhado esse pouquinho de conhecimento que a gente tenta distribuir aqui através do nosso querido irmão Marcel Benedetti, que foi o inspirador do nosso trabalho de assistência espiritual aos animais aqui do Jefa Sorocaba. E estamos estudando esse livro, Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, da Mundo Maior Editora, um livro que foi publicado em 2009, estamos usando a versão de 2010, né, a segunda edição do livro. Então muito obrigado a todos e espero que vocês estejam gostando aqui das nossas reflexões, né, do nosso estudo aqui do livro do Marcel Benedetti. Hoje é o nosso programa número 20, então vamos à questão de número 20 do livro do Marcel Benedetti. Meu cachorro fugiu de casa e foi atropelado. Fiquei sabendo depois que levaram a um veterinário que fez a eutanásia. Será que sofreu muito? Será que ainda sofre no mundo espiritual? Vamos lá a resposta do Marcel. Quando dizemos que um animal fugiu, entre aspas, fica subentendido que ele estava sendo mantido em cárcere contra sua vontade. Não é assim que deveria ser, pois sendo nossos companheiros, deveriam se manter conosco por se sentirem bem com a nossa companhia. Se forem obrigados a fugir para se livrar deste cárcere, então não estavam se sentindo bem onde estavam até então. Alguns animais são curiosos e exploradores por natureza e não dispensam a oportunidade de conhecer novos ambientes, mesmo estando desacompanhados. Nestes casos, fica difícil mesmo evitar que busquem aventuras, mas cabe a nós zelar por sua segurança, evitando que andem desacompanhados por qualquer lugar. Entretanto, se acontecer, como aconteceu neste caso, somente o médico que o avaliou poderia dizer se estava sofrendo. Como foi indicada a eutanásia, é provável que estivesse em grande sofrimento, mas esse sofrimento cessa imediatamente depois que o espírito do animal se desliga do corpo físico e volta ao plano espiritual. Eu já passei por essa situação de ter um animalzinho que fugiu. Acho que até já contei aqui em ou nesse programa ou nas lives que a gente faz aqui no nosso canal do Jeff. Eu tinha levado a minha cachorrinha no veterinário, a Dorinha, e ela estava no meu colo, passou por consulta, fez tudo o que tinha que fazer, e na saída do veterinário ela estava no meu colo, de coleira, né, com peitoral, e ela se assustou, e ela fugiu do meu colo. Eu fiquei muito mal com isso, passei muitos dias, né, pensando naquilo, né, fui atrás dela, eu, meu pai, minha esposa, enfim, fizemos uma busca intensa ali pela redondeza, né, da onde ela tinha fugido, mas infelizmente não achei ela. Eu imagino que ela tenha desencarnado na rua, porque ela tomava remédio, ela tinha alguns probleminhas de saúde, né? Ela tinha convulsões. E ela tomava todo dia remédio, então, ficando sem o remédio, eu imagino que ela tenha desencarnado na rua, enfim. Não sei se foi atropelado ou não, como foi o caso aqui descrito na pergunta. Mas eu fiquei muito mal com isso. Mas, como diante de toda uma situação ruim sempre tem um lado bom, nessas buscas pela Dorinha, eu, né, meu pai, minha esposa, nós achamos a paçoquinha. Essa que está aqui em cima, aqui no quadrinho, que fazia as lives aqui comigo, que sempre aparecia aqui nos nossos canais do Jeff. Ela era muito parecida, inclusive, com a Dorinha. Nós achamos ela e levamos ela para casa. Então, diante de uma situação muito ruim, muito triste, que foi a fuga da minha cachorra, nós achamos uma outra que também estava precisando de ajuda e ficou com a gente até o fim da vida dela, enfim, também acabou desencarnando. E, além disso, como foi descrito aqui na mensagem, na pergunta, né, e no comentário do Marcel, no caso aí a pessoa soube que a cachorra dela foi resgatada e acabou tendo que fazer a eutanásia. Como o próprio Marcel disse aqui na resposta, apenas o médico veterinário tem condições de avaliar uma situação como essa. Como foi talvez um resgate de rua, uma situação ali muito específica, o veterinário acabou optando pela eutanásia porque o cachorro não tinha dono. É diferente, por exemplo, quando nós temos os nossos animais em casa e às vezes a gente recebe esse diagnóstico, né, ou essa informação muito dura
do veterinário, puxa, não tem mais o que fazer, vou fazer eutanásia. E às vezes esse tutor não busca uma alternativa, não busca uma segunda opinião, não busca, por exemplo, né, a ajuda espiritual, que em muitos casos às vezes resolve e minimiza a situação da eutanásia. Então é um caso diferente. Esse caso que descrito na pergunta é uma situação ali muito pontual, provavelmente, e apenas o veterinário que tem condições de fazer essa avaliação. Mas o que nós também já falamos aqui, mesmo para aqueles que em algum momento tiveram que optar pela eutanásia, eu também já em outros tempos já fiz isso, já levei um cachorrinho nosso, uma cachorrinha nossa para fazer eutanásia, ainda sem conhecer o trabalho espiritual, de assistência espiritual aos animais. Sempre os animaizinhos são amparados ali. Sempre há uma equipe espiritual ali de prontidão para que ele não sofra nenhum tipo de dor sem necessidade, que ele não passe por nenhuma situação da qual ele não precise passar por conta da eutanásia. Então, que a gente tenha nosso coração tranquilizado, essa pessoa que fez a pergunta, e alguém que se identifique, né, com essa situação também, que fique com o coração tranquilizado, porque todos os animais são amparados, todos os animais recebem o auxílio espiritual quando vão passar por esse procedimento. Se pudermos evitar, melhor. Se pudermos buscar alternativas, se pudermos ir em busca de algo além para evitar a eutanásia, porque a gente sabe que muitos tutores, depois que fazem a eutanásia, ficam muito mal, ficam, né, com aquela sensação de, puxa, será que não dava para ter feito outra coisa? Será que não dava para ter buscado uma outra alternativa? E aquele sentimento de culpa corrói muito aqueles tutores. Então, sempre que puder evitar, melhor. Mas se for inevitável, se não tiver jeito, né, como no caso descrito ali, que a gente faça uma prece, que a gente faça uma oração, que a gente peça a ajuda do plano espiritual para que aquele procedimento seja o mais leve, o mais tranquilo para aquele animalzinho. Porque os amigos espirituais estão ali sempre postos, sempre dispostos a nos ajudar. Para encerrarmos aqui o nosso programa de hoje, um trechinho aqui do livro Conduta Espírita, um livro psicografado pelo Valdo Vieira, que foi companheiro, né, do Chico Xavier durante muitos anos, e ditado pelo espírito André Luiz, né, que também trabalhou com o Chico e com o Valdo Vieira durante muito tempo. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisto a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Que a gente tenha o nosso coração tranquilizado, que a gente tenha a paz necessária diante de uma situação que às vezes é inevitável, mas sabendo sempre que os nossos amigos espirituais jamais irão nos abandonar e jamais irão abandonar os nossos animaizinhos ou qualquer animalzinho que tenha que passar por uma situação como essa, por exemplo, da eutanásia ou da desencarnação, né, da morte de uma forma normal, digamos assim. Esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti, espero que tenham gostado, e semana que vem estaremos de volta aqui mais uma vez estudando esse grande amigo e todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele nos deixou. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau.